Oi, eu escrevo porque vocês sempre publicaram relatos pequenos e meio sem acabamento, e eu estou há tempo com isso entalado. Eu demorei para mandar, porque parece uma coisa óbvia quando eu conto em voz alta, mas na hora foi tudo acontecendo devagar, como se fosse só mais uma desconfiança, e depois virou um problema que não tem um jeito certo de terminar. Eu fui passar alguns dias na casa do Caio. Eu conheço ele de trabalho, e a gente se aproximou porque eu estava sem lugar certo na época, e ele insistiu que eu ficasse até me organizar. Era um apartamento comum, prédio antigo, corredor estreito, luz amarela no teto, daqueles que parece que o ar do hall nunca troca. Dentro, tudo parecia normal. Sala pequena, cozinha com balcão, 2 quartos, um banheiro social. Ele morava com a irmã e com a filha dela, que ainda é menor de idade. Eu vou chamar a menina de Ellie, porque não quero expor. Eu dormia no sofá da sala. Eu me esforcei para não atrapalhar a rotina deles, mas inevitavelmente eu estava ali em horários que não eram meus. O Caio saía cedo, a irmã dele também, e a Ellie ficava mais em casa por causa da escola em meio período. Não tinha clima ruim, mas eu sentia uma coisa de casa que tem regra, e eu ficava sempre meio atenta para não invadir. No primeiro dia que eu tomei banho lá, eu reparei num adaptador de tomada no banheiro. Não era um carregador enfiado no celular. Era só um desses bloquinhos brancos que ficam na tomada como se fosse para carregar alguma coisa, mas sem cabo. A tomada ficava do lado da pia, numa altura que faz sentido para secador ou barbeador. Só que o adaptador estava torto, apontado levemente para a área do box, como se alguém tivesse puxado e deixado meio virado. Na hora eu pensei que era só mau encaixe. No segundo banho, eu reparei de novo. E eu reparei porque a luz do banheiro é fria e reflete em tudo, e o plástico do adaptador tinha um brilho diferente, uma coisa de lente muito pequena no canto. Eu cheguei bem perto, com a cara quase na parede, e vi um pontinho escuro que não combinava com o carregador comum. Eu fiquei parado uns segundos, ouvindo a água pingar, e eu senti meu estômago virar. Eu ainda tentei racionalizar. Deve ser sensor de alguma coisa, deve ser defeito, deve ser daqueles modelos diferentes. Mas não fazia sentido estar apontado por box. Eu não falei nada naquele momento. Eu comecei a observar um padrão. Toda vez que eu entrava no banheiro, o adaptador estava na tomada. Às vezes parecia mais reto, às vezes mais inclinado. Eu passei a deixar de propósito um risco com a unha no lado do adaptador, quase invisível, como marca para ver se alguém mexia. Também passei a posicionar um objeto pequeno na pia, bem perto, para ver se alguém entrava depois e mudava as coisas. Eu sei que isso parece paranoia, mas eu já trabalhei com gente que já teve câmera escondida em aluguel e eu não queria pagar de louca sem ter certeza. O que me fez ter certeza foi uma coisa simples: um ruído curto e um calor. Uma noite, eu fui escovar os dentes e encostei sem querer no adaptador. Ele estava morno, como se estivesse ligado e trabalhando, mesmo sem carregar nada. E quando eu toquei, eu ouvi um tique muito baixo, como quando alguma coisa alterna de estado. Não era o estalo da lâmpada. Foi do adaptador. Eu esperei eles dormirem. Eu não queria mexer na frente de ninguém, porque se fosse algo errado, eu não queria dar chance de alguém apagar coisas. Eu voltei no banheiro com o celular no modo avião e a luz baixa, só com a tela acesa. Eu puxei o adaptador da tomada devagar. Ele tinha um peso um pouco maior do que um carregador simples. Na lateral, bem na emenda, tinha uma fenda minúscula. Eu usei a ponta de uma pinça de sobrancelha que eu carrego na necessaire e consegui abrir uma tampinha. Lá dentro tinha um micro SD. Eu lembro do enjoo. Eu fiquei alguns segundos só olhando aquilo, com medo de tirar e ser algum tipo de armadilha, como se fosse soar alarme. Eu tirei o cartão com cuidado e guardei no bolso do meu short. Eu devolvi o adaptador na tomada do jeito que estava, quase na mesma inclinação, e voltei para a sala. Eu tinha um leitor de micro SD num adaptador antigo que eu uso para transferir foto. Eu encaixei no celular e apareceu uma pasta com nome genérico, tipo vídeo.
Eu abri e tinha muitos arquivos, muitos mesmo, com nomes automáticos, sequência de letras e números, como câmera barata faz. Só que eu não podia nem contar quantos eram, porque a lista parecia não terminar. Eu abri o primeiro. Era o banheiro. Era o mesmo ângulo do adaptador. Pegava a área do box, a metade do espelho e um pedaço da pia. Era um vídeo longo, com áudio. Eu vi a imagem tremer um pouco no começo, depois estabilizar. Eu avancei e vi uma mulher entrando no banho. Era a irmã do Caio. Eu fechei na hora. Eu abri outro, em outro dia, e era a Ellie entrando para tomar banho, deixando a toalha pendurada. Eu fechei de novo e dessa vez eu comecei a tremer. Eu não vou descrever mais do que isso. Não precisa. Eu fiquei um tempo sem conseguir respirar direito e depois fui pro modo prático. Eu não queria ficar mexendo naquele material, mas eu precisava de prova suficiente. Eu não sabia se aquilo era de agora, de antes, se tinha alguém de fora invadindo ou se era de dentro. Eu procurei pelos detalhes que eu conseguia sem assistir ao conteúdo. Duração, data, tamanho. O celular mostrava datas antigas e recentes. O padrão me chamou a atenção. Os arquivos tinham duração parecida e começavam sempre em horários muito específicos, como se a gravação fosse acionada por movimento e parasse depois de um tempo fixo. E tinha outra coisa. Sempre que alguém ligava o chuveiro, alguns segundos depois começava o áudio mais alto e o vídeo parecia ajustar a exposição sozinho. Era automático, como dispositivo feito para isso. Eu tirei fotos da tela com outro aparelho velho que eu tinha na bolsa, porque eu não queria que a própria mídia alterasse algo. Eu também filmei com esse aparelho o adaptador na tomada e o momento de abrir a tampinha e mostrar o micro SD. Eu guardei tudo. Eu não consegui dormir. Eu fiquei deitada no sofá ouvindo o barulho do elevador e passos no corredor, pensando se alguém ia perceber que eu mexi. No dia seguinte, eu esperei a Ellie sair com a mãe. Quando o Caio ficou sozinho na cozinha, eu chamei ele e falei direto. Tinha uma câmera no banheiro. Ele riu, achando que era exagero, e falou que era só carregador. Eu pedi para ele vir comigo. Eu puxei o adaptador da tomada e abri a tampinha na frente dele. Quando eu mostrei o micro SD, o rosto dele mudou. Ele não gritou, não fez cena, mas ficou pálido e começou a falar rápido, perguntando onde eu tinha achado, se eu tinha certeza que era dali. Eu mostrei os arquivos, só as listas e as datas, sem abrir vídeo na frente dele. Eu falei que tinha coisa da sobrinha dele e que aquilo era crime. Ele sentou na cadeira e ficou com as mãos no rosto. A primeira reação dele foi dizer que não era dele e que devia ser do antigo morador. Só que ele morava lá fazia tempo. Eu falei isso. Ele então mudou a versão. Disse que um amigo tinha esquecido um carregador e ele só colocou ali porque tinha pouca tomada na casa. Eu perguntei que amigo. Ele deu um nome comum e disse que era um cara do futebol. Eu pedi para ele ligar na hora. Ele disse que não tinha o número. Eu pedi para ele mandar mensagem em rede social. Ele enrolou, dizendo que ia ver. Eu senti que eu não podia confiar nele para proteger a Ellie. Eu pedi para falar com a irmã dele imediatamente. Quando ela chegou, eu chamei no quarto, fechei a porta e expliquei. Ela ficou em choque, ficou com raiva, depois chorou. Ela quis ver. Eu mostrei só o adaptador e a existência dos arquivos. Ela começou a perguntar há quanto tempo eu sabia, se eu tinha visto a filha dela. Eu disse que sim, infelizmente, e que eu parei no primeiro segundo que eu entendi. Ela pegou o adaptador com nojo, como se queimasse. O Caio apareceu na porta, ouvindo tudo, e começou a insistir que não tinha feito nada. A irmã dele pediu para ele sair. Ele saiu, mas ficou no corredor, e eu ouvi ele mexendo no celular, andando de um lado para o outro. A irmã dele falou que ia na delegacia. Eu falei que era o certo. Só que aí entrou o primeiro obstáculo real. Ela tinha medo de não dar em nada e de piorar a situação dentro de casa por causa da filha. Eu falei que piorar já tinha piorado. Eu sugeri procurar um advogado primeiro para orientar, porque eu sabia que se alguém dissesse que as provas foram obtidas de forma errada, iam usar isso para confundir. Ela conseguiu um advogado conhecido de uma amiga.
A gente foi no escritório pequeno dele, luz branca, ar-condicionado gelado, pilha de pasta e uma impressora barulhenta. Eu levei o micro SD e os vídeos do meu aparelho secundário mostrando o adaptador e o cartão. O advogado falou com calma que aquilo era gravíssimo, que tinha menor envolvida, que o ideal era preservar o cartão como estava e registrar a ocorrência. Ele também orientou a não confrontar mais ninguém sem testemunha. Aí veio a parte que me dá mais medo até hoje. O micro SD parecia ter um comportamento de apagamento por rotina. No mesmo dia, quando o advogado foi copiar o conteúdo para um computador, vários arquivos estavam corrompidos. Ele abriu as propriedades e disse que o cartão tinha setores ruins. Só que não parecia desgaste comum. Alguns vídeos mais antigos abriam, outros não, e os mais recentes, que eu tinha visto na lista na noite anterior, sumiram como se nunca tivessem existido. Eu tenho certeza disso porque eu tinha fotografado a lista na tela com a data e a ordem, e depois a lista estava menor. O advogado disse que podia ser o próprio dispositivo sobrescrevendo quando enchia, como câmera que grava em ciclo e apaga o mais antigo. Só que o espaço livre não parecia baixo, e eu não tinha mexido além do necessário. Eu voltei para a casa deles para pegar minhas coisas. A irmã do Caio tinha colocado fita na tomada do banheiro e trancado a porta, deixando uma chave só com ela. O Caio estava estranho, quieto demais. Ele dizia que estava com vergonha e que também era vítima. Ele repetia isso. Sempre a mesma frase, que era vítima e que alguém tinha colocado aquilo para incriminar. Só que ninguém entrou ali sem eles perceberem. Era apartamento, portaria, vizinhos que se conhecem. E o adaptador estava ali há dias, talvez há meses. Quando finalmente foram fazer o boletim, o plantonista olhou rápido, perguntou se tinha provas e falou de perícia. Só que nada avançou de verdade naquele momento. A irmã do Caio saiu de lá com a sensação de que iam empurrar o caso. E foi exatamente isso que aconteceu no círculo social deles. Cada pessoa que ouvia falava que devia ser terceiro, que devia ser alguém de fora. O Caio usava essa palavra o tempo todo, como se terceiro resolvesse. O advogado enviou uma notificação extrajudicial para o Caio, exigindo que ele entregasse qualquer outro dispositivo, senha de rede, acesso à conta de nuvem, qualquer coisa que pudesse estar relacionada, e que ele se afastasse da convivência com a menor. O Caio respondeu por mensagem dizendo que não podia entregar o que não era dele. Ele também disse que o carregador tinha sido levado por um amigo e que ele não tinha como localizar. Só que o adaptador ficou com a irmã dele desde o dia que eu achei. Não tinha como ter sido levado por ninguém. A resposta não batia com os fatos. Depois disso, as coisas ficaram num limbo. Eu saí da casa deles e fui para a casa de uma prima. A irmã do Caio continuou no apartamento por falta de opção imediata. Ela dizia que ia se mudar, mas era caro e ela estava presa em contrato. Ela tentava manter a Ellie longe do banheiro, levando a filha para tomar banho na casa da avó em alguns dias. Mas isso não é vida, e nem sempre dá. Eu passei a receber mensagens estranhas de números desconhecidos, sempre curtas, sempre no começo da noite, perguntando se eu ainda estava hospedada e se estava tudo bem no banheiro. Não eram ameaças diretas, mas eram como alguém confirmando se eu tinha ido embora. Eu bloqueava e aparecia outro número. Eu não tenho como provar a ligação com o adaptador, mas a coincidência de tema e horário era muito específica para eu ignorar. Eu comecei a anotar em papel o horário aproximado de cada mensagem e percebi que quase sempre vinha quando eu estava saindo do trabalho, como se alguém acompanhasse uma rotina. O que fecha esse relato, e por isso eu estou mandando para vocês, é que o adaptador não era uma coisa isolada, era um sistema. Um troço que grava em ciclo, que apaga parte do próprio histórico, que fica na tomada como se fosse normal, e que só existe porque as pessoas preferem acreditar em terceiro do que encarar o óbvio dentro de casa. A irmã do Caio me ligou faz pouco tempo dizendo que encontrou outro adaptador parecido numa caixa de tomadas antigas, guardada no guarda-roupa, junto de cabos. Ela não abriu.
Ela ficou com medo de tocar. Ela me pediu para ir lá ver. Eu disse que não vou mais entrar naquele apartamento. Eu não sei se a polícia vai levar isso adiante. Eu não sei se o cartão vai continuar apagando. Eu não sei se existe cópia em outro lugar. Eu só sei que eu vi. Eu só sei que tinha uma lente apontada para o box. E eu sei que a Ellie continua morando com gente que, no mínimo, não consegue garantir que o banheiro dela é só um banheiro. Se vocês publicarem, por favor, tirem qualquer detalhe que identifique o prédio ou o bairro. Eu não quero que isso vire fofoca. Eu só quero que alguém leia e entenda o tipo de coisa que dá para esconder num adaptador e como é fácil empurrarem a culpa para um amigo inexistente enquanto a criança continua lá.